Olá pessoal, aqui é o professor Caio Bastos, Senai Bauru. Vou demonstrar para vocês alguns comandos que serão necessários para fazer o exercício de layout da oficina mecânica. Vamos lá. Vocês sabem que para inserir um bloco, basta clicar nesse comando aqui. Ao clicar nele, ele vai trazer a janela que por padrão ela vem sempre assim, ó, pequena. Você pode clicar nesses 3 pontos, expandir ela, de tal modo que ela fique de um tamanho que você consiga enxergar mais blocos. Esses 7 primeiros blocos aqui vocês não vão utilizar, eles já foram inseridos na oficina. Vocês vão utilizar elevador para baixo. Lembrando que elevador e rampa hidráulica foram vocês quem desenharam, né? Vocês dividiram em 2 grupos e fizeram esse desenho. Os demais blocos eu já forneci para vocês. Alguns a gente teve até uma aula que nós fizemos também, mas eu já estou passando eles finalizados. Não preciso usar aqueles que fizemos em aula. Tá, ok? Se você quiser adicionar um bloco, basta selecionar o bloco desejado e trazer para o lugar onde você quiser. Nesse caso, eu já inseri todos os blocos que vai ser utilizado. É um jeito, né? Você inserir tudo para depois só copiar a partir daqui. Vocês vão receber sem esses blocos inseridos. Então vai precisar clicar nesta janela. Para colocar um texto, basta você utilizar o comando MT ou clicar aqui. Se você selecionar essa janela ou digitar o comando, você vai precisar desenhar uma janela que não há necessidade de ser muito grande, ela vai se adequar conforme o tamanho do texto. E você vai digitar um nome. Esse nome que eu digitei é o nome da nossa oficina, né? Porque cada oficina você vai precisar digitar, ok? Vou só escrever aqui oficina. Para mudar a fonte do texto, tanto a fonte quanto o tamanho, você precisa selecionar o texto antes, clicar nessa janela e vocês vão trabalhar com essa fonte aqui, ó, ISO CPU. É a fonte específico para a caligrafia técnica. Se você quiser utilizar itálico, fica aqui. Caso não, pode manter ele na vertical. Só toma cuidado com o tamanho. Se você clicar fora para adicionar, olha o tamanho que a gente está utilizando, 0.2, 2 décimos. É muito pequeno, ainda mais que a oficina está com tamanho 1:1. Então eu aconselho vocês a utilizarem, antes de clicar fora para confirmar a adição do texto, e com o texto selecionado, vocês vão clicar aqui e vão digitar 500. 500 é um tamanho que fica legal. Só para vocês terem uma ideia, esse texto aqui está em 900. 900 aí é muito para identificação. Tá, ok? Então, se precisou editar, clica 2 vezes, muda o texto necessário que você quiser. Se forem 2 palavras e acontecer isso aqui, ó, dessa maneira, e você quer, estou tentando deixar na mesma linha, não consigo. Clica aqui e vai aumentando a janela. Não deixa muito grande, tenta deixar um pouco mais justificado. E ao clicar para fora, ele vai confirmar. Certo? Bom, o próximo item é o comando Move. O comando Move, a tecla é o M. Se vocês estiverem utilizando o software em português, para usar esses atalhos que eu estou passando, vão precisar colocar underline antes. Tudo que você coloca underline no AutoCAD, ele usa o comando de atalho original, ou seja, da versão em inglês. Tá? Ou você também pode clicar no comando aqui de cima. O Move ele está aqui, ó. Tanto faz. Ao selecionar, você vai pegar o bloco. Lembrando que para selecionar o bloco não há necessidade de fazer a seleção desse jeito. Por isso, se é um bloco, basta clicar em um item que ele seleciona inteiro. Vou pegar aqui então o comando Move, seleciona aqui, dá um Enter. Na hora que você terminar de selecionar o objeto, ele pede um ponto base para fazer a movimentação. Seleciona o ponto que você deseja. Vou pegar aqui aproximadamente no centro. E arrasta. Eu já soltei o mouse. Basta depois você dar mais um clique aonde você deseja adicionar, no caso aqui, o elevador elétrico. Nós temos também o comando Rotate. Vamos supor que eu precise rotacionar um veículo, que já vai ser fornecido para vocês. Se você digitar as teclas R e O, ele entra no comando Rotate. Como também nós temos aqui, comando Rotate. Seleciona o objeto, dá um Enter ao terminar de selecionar o objeto. Pode ser a tecla espaço.
seleciona um ponto base que vai ser o seu centro de rotação. Se você digitar menos e colocar o valor, por exemplo, menos 45, ele vai fazer o giro no sentido horário. Se você colocar, vamos dar um comando rotate de novo. Se você selecionar e colocar, por exemplo, 45 só, ele gira no sentido anti-horário. Tá? Então, positivo, sentido anti-horário, negativo, sentido horário. Se você quiser dar um tombo maior ainda, por exemplo, nesse daqui, ó, por 45 graus para baixo, então tem que colocar 135. Depois disso nós temos o comando mirror, que também vai ser interessante para vocês. Por exemplo, estou com um veículo aqui na oficina, deste lado, e quero espelhar ele para o outro lado. Você pode gerar uma linha base. Vou ligar aqui o F8, que é o Word. Se você utilizar o mirror com base nessa linha, entenda que a distância que existe entre a linha e esse ponto do veículo vai ser o mesmo do seu veículo espelhado, do seu objeto espelhado, no caso o veículo. Então, para espelhar, o comando é o mirror, ou eu tenho ele aqui. Seleciona o objeto, terminou, dá um Enter. E ele vai pedir para você pegar dois pontos base. Se a gente for imaginar, se eu pegar dois pontos, ele vai gerar uma reta imaginária. Tá? Essa linha não há necessidade de ser desenhada, mas pode para você ter um parâmetro melhor. Então eu vou pegar esse ponto e esse. Repare, ele já espelhou. Ele faz uma pergunta: você quer apagar o objeto fonte? Se eu clicar em sim, esse carro de baixo some. Se eu clicar em não, que é o padrão, eu só dar um Enter, esse aqui se mantém e esse também. Olha lá, está espelhado. E não tem vínculo nenhum, nem com esse, nem com a linha. A linha eu posso até apagar. Se você quiser, você não precisa gerar linha, é o que eu falei para vocês. Basta eu pegar dois pontos e ele vai gerar a cópia. Mas aí fica muito impreciso o seu espelhamento. A gente tem também o comando Explode. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou copiar, aproveitar e falar do copy. O copy é o comando CO ou CP, também dá, que é esse ícone aqui. Vou copiar essa balanceadora aqui para o lado. Então, para copiar, selecionei o objeto, dei um Enter, peguei um ponto base e ele pede para selecionar o ponto final. Está aqui. Eu posso sair copiando mais de uma vez, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Para explodir um objeto, é só em último caso, tá? Não aconselho fazer muito isso com os blocos. E se você explodir para fazer alguma mudança num bloco específico, cria depois um bloco para esse que você explodiu e fez a alteração. Para explodir, a gente pode usar esse comando ou apertar o X. Seleciona o bloco e dá um Enter. Repara que agora as linhas ficaram individuais e eu posso alterar o que eu quiser. Toma cuidado com esse comando, você pode acabar gerando um objeto que você não queira. Caso você exploda um bloco e percebeu que errou, você pode depois inserir esse bloco de novo. Ele está aqui. O comando Copy a gente vai utilizar para isso aqui. Isso aqui é o pneu que nós fizemos, né? Representação de planta de um pneu. No exercício pede para vocês colocarem colunas de pneu. Só que se a gente for imaginar, quando eu olho por cima uma coluna de pneu, eu não consigo observar se tem 1 ou se tem 10. Então, quando vocês forem colocar colunas de pneu, basta você fazer cópia dessa maneira. Ó, usando o comando copy, copiei. Aqui eu tenho, posso falar que eu tenho 5 pneus ou posso falar que eu tenho 5 colunas de pneus. Não é a mesma, tá? Porque estamos vendo pela vista superior. E por fim, para editar um bloco, vamos supor que você queira mudar, alterar um bloco, por exemplo esse, um exemplo. Você seleciona o bloco, clica neste comando aqui, ele vai abrir essa janela perguntando se é esse bloco que você quer editar. Como ele já estava selecionado antes, então ele já veio selecionado aqui. Basta você dar um OK, e você vai entrar no ambiente de edição de bloco,
Vamos supor que eu queira alterar essa forma geométrica aqui da ponta, por exemplo, assim. Toma cuidado, porque aqui é interessante que a layer seja mantida. Perceba que ela está numa cor diferente. Então eu seleciono elas e venho aqui e coloco layer equipamento. Apertei um ESC, ficou dessa aparência. Você está fazendo uma alteração no bloco. Toma cuidado, porque daí esse é o original. Se você clicar aqui em Close Block Editor, ele vai perguntar se você quer salvar ou se você quer descartar as alterações. Eu vou salvar as alterações e ao salvar o bloco fica dessa maneira. E se vocês perceberem, o bloco também foi alterado aqui. Ó. Se eu inserir um bloco, ele vem do jeito que eu acabei de mudar. Então cuidado com esse, porque está mudando na raiz do seu bloco. Bom, é isso. Alguns outros comandos eu passo na semana que vem, que aí estarei presente. Nessa semana eu estou em São Paulo. O professor Gili está substituindo. Vocês terão 3 quartas-feiras para entregar esse projeto, para entregar esse trabalho. Portanto, até o dia 10 de abril. Certo? Forte abraço a todos e até semana que vem.